Isso, qualquer coisa esqueci de gravá-lo. Então vamos lá. Exemplos então dessas colisões. Vamos fazer 3, um de cada tipo. Peraí, gente, vou ter que iniciar meu programa aqui. Só um minutinho. Queria dar umas travadinhas. Quando eu paro a gravação e volto. Peraí. Aí. Nossa senhora. Claridade. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, para o primeiro caso, eu tenho um antes e um depois. Aqui eu tenho um antes e um depois. E aqui eu também tenho um antes e um depois. Tá, vamos fazer com bolinhas de cores diferentes para ficar mais fácil. Aqui eu tenho essas duas. E depois eu tenho essas duas. Depois aqui embaixo eu tenho essas duas. As duas. E por fim, tá, aqui eu tenho antes, depois. Antes, depois. Antes e depois. E a velocidade dessa é de 3 metros por segundo. Aqui é de 2 metros por segundo. Ela colide. Aí essa bolinha que estava na direita vem para cá com 1 metro por segundo. E vem para cá com 4 metros por segundo. Aqui eu tenho 8. E aqui 4. E aqui 4 metros por segundo. E depois elas se movem para a direita com 2 metros por segundo. No último caso, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo. Aí essa aqui se move com 3,5 metros por segundo. E essa aqui com 3,5. 3,5 não. Com 3 metros por segundo, tá? Então temos 3 casos aqui de colisões e vamos fazer cada um deles. Vamos começar pelo caso 1, né? A aproximação acontece antes da colisão, o afastamento depois. Então, velocidade de aproximação é esse caso aqui, em que os vetores são opostos, então eu vou somar 3 com 2, 5. Depois da colisão, você perceba que os vetores continuam opostos. Antes eles estavam assim e agora estão assim, mas eles continuam apontando para lados diferentes. Então eu vou somar de novo, que dá 5 metros por segundo. Aí o coeficiente é a velocidade de afastamento sobre a de aproximação. Afastamento é 5, aproximação é 5, dá 1. 1 segundo nossa tabelinha aqui, é um tipo de colisão perfeitamente elástica. Ok? Então, você vai olhar as velocidades relativas. O que você pode ter no exercício é, antes disso, você já ter que calcular qual a velocidade depois da colisão. Isso a gente já fez em vários exercícios, né? Então, aqui nós temos, para o segundo caso, afastamento e aproximação. Tá, vou colocar na ordem, né? Aproximação e afastamento. A velocidade de aproximação, antes da colisão, os vetores são opostos, então eu vou somar
8 com 4 dá 12. E depois eles estão unidos. Se eles estão unidos, a velocidade de afastamento é 0. Tá? Corpos unidos não se afastam, eles estão juntos. E aí você vai calcular o coeficiente. Velocidade de afastamento sobre o de aproximação. Afastamento é 0, aproximação é 12. Então o E vale 0. Essa aqui é uma que a gente não precisaria ter calculado para classificar ela, né? Porque se está unido o corpo depois da colisão, é a colisão inelástica. Beleza? E o último caso aqui, velocidade de aproximação, velocidade de afastamento. Nesses dois casos, antes e depois, os vetores têm o mesmo sentido. Então eu vou subtrair. 4 menos 3 dá 1, como aproximação. 3,5 menos 3 dá 0,5. E aí eu vou calcular o coeficiente afastamento sobre aproximação. Esse coeficiente vai dar afastamento é 0,5 dividido por 1. Esse coeficiente então dá 0,5, que é uma colisão parcialmente elástica. E assim nós classificamos os tipos de colisão. A colisão que a gente mais vai estudar é a colisão perfeitamente elástica. A gente vinha estudando ela sem a classificação, tá? Por quê? Porque nessas colisões você não tem dissipação nenhuma de energia, então os sistemas ficam mais simples. Outro ponto importante é que em todos os casos, se não existe força externa, tá? A quantidade de movimento se conserva. Então, para todos os casos aqui, 1, 2 e 3. Para todos esses casos, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O que vai mudar? Só não seria igual antes e depois a quantidade de movimento para o sistema, né? Se você tivesse uma força externa. Por exemplo, atrito, ou uma pessoa foi lá e empurrou um dos objetos. Aí você já tem uma alteração nessa conservação. Mas, em geral, apesar que não aparecem muitas coisas na apostila de vocês, em geral é esse o panorama. Então você tem que ver o que está acontecendo antes e depois. Lembra, gente, só faz sentido afastar depois da colisão. Então o afastamento é o pós-colisão. E se você quiser lembrar a divisão, como que você faz, se é afastamento sobre aproximação ou aproximação sobre afastamento, lembra desse caso 2 aqui, ó. Por que lembra do caso 2? Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui ainda. Lembra desse caso aqui. Porque para dar 0, que é uma das possibilidades, o único lugar que o 0 pode estar é aqui em cima. Ele não pode estar embaixo, não dá para dividir por 0. Então, quando a gente fala de colisões, a parte do afastamento tem que estar em cima, porque a possibilidade de dar 0 só ocorre se eles se aproximam, ou seja, existe aproximação, e aí eles colidem e ficam juntos. Então, até para lembrar a fórmula fica fácil quando você lembra quais são os valores possíveis. Tá? Professor, esse 0,5 ali diz então que metade da energia foi perdida? Não. Esse coeficiente só é usado para classificar, para mais nada. Tá? Aí hoje você pode pedir para você calcular cinética, pode pedir para fazer o fuzuê. Tá? Mas em geral é só isso que ele está pedindo mesmo para fazer. Tá? Classificar, e quando ele pede para classificar, às vezes ele nem pede. Tá? Ele vai pedir só o conceito geral ali do coeficiente de restituição. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só vou pedir um favor. Não sei se foi você mesmo, Tainá. Alguém tinha mandado um exercício do caderno de atividades. Ou era o Lorena, não lembro agora. Manda de novo aqui, gente, que eu fechei sem querer na troca de aula e eu não perdi a anotação. Eu tô com ele aqui aberto para pegar o exercício para a gente resolver também. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se ninguém tiver, eu já vou fazer o exercício para vocês, que é o único que tem na apostila sobre esse assunto. Tá? Deixa eu abrir aqui com esse caderno de atividades.
31, página 24. Beleza, obrigado. Precisa de um tempo para copiar ou a gente já pode ir para o exercício desse assunto? Como está a situação aí? 3. 31, página 24. Pegando aqui. Beleza. Então vamos lá. Vou pegar o exercício da apostila então. Ele tá, se eu não me engano, é o último exercício da apostila de física. Da apostila 3, tá? Da EFON. Escola de alguma coisa. Federal, talvez. EFON, o que é EFON? Vamos ver o que é EFON, que eu fiquei com curiosidade agora. EFON. Tá, não falo o que é. Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Olha, rapaz. Chique. 2 móveis P e T com massas de 15 kg e 13, respectivamente. Então já sabemos as massas. Tá? Esse aqui ele foge um pouco do padrão, tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho. Mas a gente vai usar os conceitos que a gente viu hoje. Então, massa de P, 15 kg. 15. E massa de T, 13 kg. Móveis em sentidos opostos, com velocidade 5 e 3. Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho que eu acho que é mais fácil de enxergar. Vou pegar o chãozinho. Colocar aqui o chão. Aqui e aqui. Eu tenho o corpo P e o corpo T. Eles têm velocidades opostas. Então, significa que se um está indo para cá, por exemplo, com 5, o outro vai para o sentido contrário. Professor, se eu inverter, dá na mesma, tá? Até sofrer uma colisão unidimensional parcialmente elástica de coeficiente de restituição igual a 3/4, que é 0,75, né? Então ele já passou para a gente o coeficiente. Determine a velocidade após o choque. Então, depois da colisão, eu não tenho nenhuma das velocidades. Tá? E aí? Como que a gente resolve isso? Bom, qual que é a velocidade de aproximação antes da colisão? Velocidade relativa. Então aqui, ó, velocidade relativa, de fazer assim, peraí. Aqui, velocidade relativa. Os sentidos são opostos, então eu vou somar, né? 8 metros por segundo. Então eu sei que o coeficiente é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Afastamento, o coeficiente vale 3/4. Professor, posso colocar 0,75? Pode. Afastamento depois da colisão eu não sei. Dividido pela aproximação, né? Aproximação que é 8. Então a velocidade de afastamento, se eu multiplicar cruzado aqui, 8 vezes 3 dividido por 4. Então a velocidade relativa de afastamento é 8 vezes 3, 24. Dividido por 4, 6. 6 metros por segundo, tá? E aí, é o seguinte. Eu descobri essa informação. Eu sei que a soma dos dois tem que dar 6. Você fala, professor, só olhar nas alternativas ali. A soma dos dois não, desculpa. Que a velocidade de afastamento é 6. Eles podem estar indo na mesma direção ou sentidos contrários, né? Mas vamos imaginar o caso de sentidos opostos. A bolinha bate e ela volta.
essa bate e volta. Aqui eu vou somar então, não é? A velocidade final do corpo P mais a velocidade final do corpo T tem que dar a velocidade de afastamento, que eu acabei de calcular que vale 6. Então, para essa situação aqui, deles baterem, cada um ir para um lado, a soma das duas velocidades, porque os vetores são opostos, vale 6. Aí você fala, tá bom, eu acho que eu entendi, professor. Mas, e aí? Tá. E aí que você já poderia pensar, bom, eu tenho possibilidades ali em que eu tenho que ver se a soma dá 6, né? Olha só, aqui a gente já descarta essa alternativa e essa alternativa. Então você sabe que as velocidades são de 4,5 e 1,5. Só que qual a ordem? Para isso a gente vai usar a colisão, o outro assunto que já foi visto. Que quantidade de movimento inicial... Eu vou fazer assim, tá, gente? Só apertar esse negócio pro lado aqui. Puxar ele para cá, ó. Velocidade de afastamento é 6 metros por segundo, tá? Vou apagar isso aqui, que tá redundante. Para abrir um espacinho para mim. Então, olha só. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Quem se movimenta antes? Eu tenho movimentos em sentidos opostos. Preciso estabelecer um referencial. Vou estabelecer como positivo para a direita. Então, quem se movimenta positivamente? Mais massa de P, velocidade inicial de P, menos, que aqui é contrário, né? É o meu referencial. Massa de T, velocidade inicial de T, que é igual. Depois da colisão, inverte o movimento dos dois corpos. Então, vai ficar com menos massa de P, velocidade final de P, mais massa de T, velocidade final de T. Vamos colocar os valores aqui. A massa de P vale 15 e a velocidade inicial de P... Não, desculpa, gente. A massa vale 15, tá certo. A velocidade que eu ia trocar. E a velocidade vale 5. Menos a massa de T, que vale 13, e a velocidade inicial, que vale 3. Isso é igual a menos a massa do corpo P, que vale 15, e a velocidade final de P eu não sei. Mais 13, velocidade final de T, que eu também não sei. Bom, 15 vezes 5 dá 75. Deixa eu ver aqui. Calculadora. 15 vezes 5, 75. Menos, né? 13 vezes 3, que é 39. Então, 75 menos 39, que dá 36. Então, a conta aqui do lado esquerdo vai dar 36. E ali, as velocidades são diferentes, né? Então, eu não posso fazer muita coisa. Vai ficar menos 15 velocidades finais de P mais 13 velocidades finais de T. Agora, olha só. Eu posso voltar na equação que eu trabalhei aqui em cima e isolar um termo. Posso isolar aqui, ó. Que a velocidade final de P é 6 menos a velocidade final de T. Né? Da relação que eu sei pelo coeficiente que ele passou. Então, vou puxar aqui para cima. 36. No lugar de velocidade final de P, de pato, eu vou colocar esse treco que eu descobri aqui, ó. 6 menos velocidade final de T. Fecha parênteses. Vezes 15. Mais 13 velocidades finais de T. Aí. Bom, joguinho de sinal, né? E multiplicação distributiva ali. Aqui, ó. Então ficou 36, que é igual. Menos com mais, menos.
6 vezes 15, 90. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Velocidade final de t vezes 15. 15 velocidades finais de t. Mais 13 velocidades finais de t. Vou juntar, vou passar o número para lá, né? 90 com 36 é 126. 15 com 13 dá 28 velocidades finais de t. Então, olha só. Aqui, vou fazer a divisão, tá? 126 dividido por 28. A velocidade final dt de tatu dá 4,5 metros por segundo. E aí, se eu achei a de t, automaticamente eu acho a outra. Então, a resposta é a alternativa B, tá? Então, assim, não se assustem com esse exercício, porque ele não é um padrão. Ele já é um diferenciado aí. Ele já tem umas coisinhas a mais do que normalmente a gente vai fazer com esse tipo de coisa, tá bom? Mas qual que é o raciocínio por trás? A gente usou o coeficiente de restrição, achamos uma equação que vai acabar sendo aplicada depois em um sistema e usei a conservação da quantidade de movimento também. Então, a gente usou dois conceitos que estão dentro de colisão. Tá. O pessoal ficou meio confuso ou deu pra entender qual que é a vibe do negócio aí? Sossegadão? Se já tudo certo, eu vou fazer o exercício que a Tainá pediu, então, da conectividades. Vou passar, tá? Se alguém precisar voltar para copiar, só dá um BR que eu volto. Ó, o exercício, ela reportou um tempo negativo, tá? E eu falei que normalmente é um referencial. Vamos ver se é mesmo. Um corpo de massa 10 kg, vamos anotar esse valor. Movimento sobre uma superfície horizontal perfeitamente polida, com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Quando uma força constante de intensidade igual a 10 newtons passa a agir sobre ele na mesma direção do movimento, porém em sentido oposto. Sabendo que a influência do ar é desprezível e que quando a força deixa de atuar, a velocidade do corpo final é de menos 10 metros por segundo. Tá? Determina o intervalo de tempo de atuação na força. Ele quer o tempo. Aqui, o Tainá, sabe por onde foi o problema? Ele já passou a velocidade com referencial matemático já. Ele já colocou lá positivo e negativo. Só que ele fala que a força é de sentido oposto. Então aqui eu tenho que pôr um sinal negativo. Na força. A força ela não vale 10, ela vale menos 10. Porque ela é oposta ao meu movimento. E aí a gente sabe que o impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes o tempo. Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos inicial. A força vale menos 10 vezes o tempo. A massa eu vou pôr em evidência, tá? 10. Velocidade final, menos 10, menos a inicial, que é 4. Então, menos 10 ΔT é igual a 10 que multiplica menos 14. Ó, vou cortar esse 10 com esse 10 e vou inverter esse sinal negativo aqui com esse aqui. Os dois vão ficar positivos. Então, ΔT é 14 dividido por nada, né? Eu vou colocar por 10, mas já simplifiquei. Então, 14
segundos. Entendeu? Foi ali provavelmente, né, que você não colocou o sinal na força, né? Ou tinha colocado e mesmo assim do tempo negativo. Foi, né? Então. Tem que ficar esperto. Mas, assim, a vantagem do tempo negativo é que nesse tipo de exercício, o tempo do negativo, provavelmente a resposta é a mesma coisa, só que positiva. Tá? É um erro só de um sinal mesmo. Onde que você jamais pode errar o sinal, que aí vai dar outro resultado. É se você trocar o sinal das quantidades de movimento, das velocidades ali. Mas pro caso que ele passou, não foge muito não disso, tá? Pessoal, alguém quer perguntar uma coisa? Eu sei que tá todo mundo já cansadão, gente. É o finalzão de ano. Não sei se aí também aqui tá, se aí tá o climinha de chuva igual tá aqui em Londrina. Aí, pô, já dá aquela cansada, já dá aquela vontade de dormir. Mas, imagina, jovem. Vocês têm mais algum exercício? Vocês entenderam a questão da quantidade de movimento, do impulso, das colisões? Tá de boa? Porque assim, faltam 7 minutos para acabar nossa aula. E aí ia começar a gravitação. Mas aí em 7 minutos eu não vou começar a gravitação, né, gente? Eu vou esperar para começar na próxima aula mesmo. Aí eu darei um intervalinho maior para vocês darem uma respirada aí, pra jogar uma água na cara, tomar um cafezinho. Um cafezinho preto. Professor, Oi, pode perguntar, teve qual? uma dúvida que eu te mandei há um tempo, acho que você esqueceu, Qual que que é? é sobre a ação e reação. Se a ação e reação é instantânea, mas tem a Ah, velocidade tá. da luz, que é a velocidade máxima, mas aí tem a ação e reação que é instantânea, daí eu fico, ué, Tá, ó. É, a parte quando a gente trabalha com a velocidade da luz, com a parte da base de física moderna, não existe, pelo menos nos conceitos que vocês estudam, nada que é instantâneo, tá? Nada. Se você tem uma carga elétrica de um lado do universo e outra do outro, vamos supor que elas consigam se influenciar eletricamente, e você balança essa carga elétrica, a que está do lado esquerdo do universo, a informação elétrica vai viajar na velocidade da luz até chegar na outra carga, tá? Então, quando você pensa em grandes distâncias, porque a força do dia a dia, contato ali, chutar a porta, empurrar a bola, é instantâneo, né? Mas quando você pensa em grandes distâncias, a informação, seja de um campo elétrico, de um campo magnético, um campo gravitacional, ela viaja na velocidade da luz também, tá? Daquele meio. Então, por exemplo, onda gravitacional. Onda gravitacional é uma informação, né, sobre gravidade que viaja pelo espaço com uma velocidade igual à velocidade da luz. Então, nem tudo é instantâneo. Mas para você perder a noção de instantâneo, você tem que trabalhar com altíssimas distâncias. Aí você tem que calcular o tempo que demora para a informação chegar do outro lado da outra carga. Tá? Mas nem sempre são reação instantânea. Sim? Era isso a pergunta? então tipo, tem como a ação e reação ser, de certa forma, instantânea? Tem se a distância for pequena e você estiver tratando de fenômenos simples. Por exemplo, eu estou apoiado na minha mesa aqui, a força que eu faço na mesa, a mesa faz em mim. É instantâneo. Enquanto uma está agindo, a outra está agindo. Agora, quando você tem distâncias grandes demais, muito grandes mesmo, astronômicas, aí a interação dos corpos ela sofre um atraso. Um exemplo, tá? Que não é bem uma ação e reação, mas serve. Se o Sol sumisse agora, ia demorar uns 8 minutos para primeiro apagar todas as luzes aqui, né? Ficar tudo escuro de uma hora para outra. E 8 minutos para a Terra deixar de sentir a gravidade. Então, por 8 minutos, ela ainda ia estar recebendo informação que o Sol estava lá, naquela região. Depois de 8 minutos, ela fala: o Sol já foi embora, velho. E aí ela vai andar em linha reta pelo universo. Então, a informação, ela quase sempre é instantânea, a não ser para distâncias astronômicas. Tá? Entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Jovens, é isso então. Vamos, né, lavar o rosto, dar uma acordadinha aí vocês.
E voltamos à nossa próxima aula, que é 10h50. Beleza? Vou ganhar uns 5 minutinhos de descanso aí. Ok? Então, nos vemos 10h50. Até lá. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser tirar, fique à vontade. Vou parar minha gravação aqui.